Fala galera, Métricas Boys, sejam bem-vindos a mais um William de Tagueados. Hoje estou aqui com o Kleber Forato para poder falar de um assunto que vocês estavam enchendo o nosso saco. Se apresenta um pouco para a galera aí, a galera não te conhece. Fala galera do Métricas, beleza? Sou o Kleber, trabalho aí com essa parte de métricas aí desde ontem, não, só que não, alguns aninhos aí, não vou entregar a idade, né? E vamos aí bater um papo aí sobre, qual que é o tema mesmo? Hoje é Firebase. Firebase, já ouvi falar. Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo oferecimento do Métricas Boys Prime, então tem um link na descrição no comentário fixado para você poder aproveitar 7 dias grátis. A gente não tem ainda um curso de Firebase, o Clebão veio para cá para poder gravar esse conteúdo pra gente, então você está vendo aqui, você já pode ir lá no Prime para você poder acessar que tudo isso que a gente está conversando aqui, o Clebão tira com mais dúvidas ainda, tipo, com gravação de tela, compartilhando, mostrando tudo como funciona sobre o processo. E aí, agora, eu vou puxar algumas das dúvidas que eu tinha, vou ser bem sincero, eu tinha, e algumas que eu acabei pegando na internet pra gente poder debater aqui. Beleza? Então vamos lá. Tem um app implementado de forma nativa, o cara é um dev, e esse vídeo, inclusive, eu tirei essa dúvida de um vídeo que eu vi no YouTube. O cara falava o seguinte: tem um dev implementado de forma nativa e como o Firebase pode ajudar ele no dia a dia. Cara, independente da linguagem, na verdade, né? Se você tá usando Native, se você tá num Angular, enfim, num React da vida, tá? O Firebase, ele aceita, né? Quase que todas, né? Todas também não, porque são muitas, né? Mas quase que todas as linguagens de programação para aplicativo, tá? Então ele consegue utilizar o Firebase tranquilamente, tá? Num Native também, né? E usando todos os recursos do Firebase, tá? Tá, bom, então nesse caso, parte de Analytics... Toda a parte ele consegue, talvez onde ele vai se limitar um pouco, tá? Dependendo como está construído, né, o Native dele. Porque o Firebase ele tem 3 grandes partes, né? A parte mais de dev, que é a construção de aplicativo, a parte analítica do negócio, que está conectada a Google Analytics e tudo mais, e a parte de otimização, teste AB e a conversa toda. Talvez, dependendo de como ele está construindo isso, na parte de desenvolvimento, pode ser que algumas funcionalidades ele não consiga encaixar, ou ele vai ter que mexer no código dele para encaixar isso. Mas na parte analítica e na parte de otimização ele consegue utilizar tudo. Ele consegue utilizar tudo. Boa, perfeito. Aí eu vou trazer, você falou um pouco sobre isso, eu vou puxar já o gancho. Existe alguma diferença? E aí, acho que falando de maneira nativa, acho que ele está querendo dizer que é um aplicativo nativo, não um React Native aqui. Existe alguma diferença entre iPhone e Android quando estamos falando do Firebase? E aí aqui eu acho que ele está falando um pouco mais sobre a instalação. Sim, tá? Sim. São não duas contas, mas são 2 implementações que precisam ser feitas, né? Quando você gera o SDK do Firebase, o Firebase ele é implementado via SDK, né? Tem o SDK para Android e tem o SDK para iOS, tá? Então tem que gerar os dois. Os dados para o Google Analytics 4 são 2 fluxos de dados separados. Exatamente, né? Tá? Então precisa gerar os 2 SDKs, o de iOS, para iOS, obviamente, o de Android, e implementar os 2. Solicitar para o teu programador essa instalação, normalmente ela é direta do código. Só para poder contextualizar, não é usual ter o Google Tag Manager para a parte de apps, né? Então, nesse caso, a gente utiliza a implementação de um SDK, que é um pacote que o programador vai instalar dentro do Android Studio ou dentro do Xcode, e aí lá ele vai conseguir fazer a instalação da sua conta do Firebase através dos IDs que o próprio Firebase te dá para você poder fazer essa instalação. Exatamente. E ainda tem o web, né? Se você vai com WebView, tá? Ainda tem mais umas gambiarras a serem feitas lá. Ainda tem. Nesse caso de WebView, você tem que analisar como está a sua aplicação para poder achar a biblioteca que vai te ajudar. Exato. Eu lembro até de um caso, cara, que a gente foi numa empresa prestar um serviço e os caras disseram que não dava para poder implementar o Firebase dentro da aplicação porque não tinha recurso. E aí a gente, não é possível que não tenha. A gente sempre tem uma biblioteca, e essa biblioteca nesse caso deles era o Expo Analytics. Cheguei até a fazer um pull request lá na biblioteca dos caras, porque eu não tinha como mensurar a venda. Foi maneiro. Então vamos lá para a próxima pergunta. Essa daqui eu também tenho muita dúvida. Quero implementar o Firebase, mas tenho medo de ser muito caro. É de graça? É pago? Como funciona? E aí eu vou complementar essa dúvida para você poder discorrer um pouco mais. Quais são os recursos que estão disponíveis no plano pago versus o plano free? Se tem essa diferença. Beleza, caro pra caramba, só que não, é de graça na verdade, não. O Firebase ele é free, tá? Só que sim, tem o que a gente chama de agregadores, né? Que tem alguns recursos pagos, tá? Mas na verdade não são recursos, tá? Todos os recursos do Firebase dá para você utilizar de forma gratuita. Porém, tem algumas coisas como armazenamento em cloud,
o próprio Firestone, que é, né, meio que uma correlação de dados, uma estruturação de dados. A parte se você for usar o Cloud Messenger, mas na parte de envio de SMS, por exemplo. Também vai ter um custo separado. Tudo que envolve o Google Cloud vai ter um custo separado. Tudo que vai envolver o cloud, que vai envolver armazenamento, ou disparo de comunicação, ou o próprio BQ que se usa também, né? Tudo aí vai ter um custo, e daí o custo é sempre em cima do volume, né? Quanto mais dados você guarda, você dispara, você armazena, né, o custo acaba sendo maior. Mas as funcionalidades do Firebase, não tem custo, ela é totalmente gratuita. Tá, boa, perfeito. E aí, por que eu preciso do Firebase? Não só... Até parei aqui, porque eu preciso do Firebase. Eu tô querendo dizer o seguinte, é que assim, nesse caso, por que eu preciso do Firebase? Mais pra gente poder discorrer um pouco das killer features que tem dentro do Firebase. Então, tipo, o que dá pra fazer lá dentro? Aí eu vou dizer uma que eu amo a funcionalidade, que é o Crashlytics, que é você poder conseguir ver os erros do seu site meio que em tempo real. Então, tipo, pra mim, essa pra mim é killer feature. Por que eu preciso do Firebase? Eu preciso mensurar quais são os erros que estão dentro do meu aplicativo. Nesse caso, eu queria que se você trouxesse por que o cara precisaria utilizar o Firebase. Legal. Bom, primeiro assim, se você tem um aplicativo ou quer ter um aplicativo, tem que ter Firebase, tá? Se você não for ter Firebase, não tem aplicativo. Basicamente, né, essencial, né? A conversa é essa, né? Não dá para andar sem. Claro, a não ser que você queira gastar mais dinheiro e pegar umas ferramentas que existem aí no mercado, que são até melhores do que o Firebase, só que você tem um Firebase que é gratuito no fim do dia, né? Não necessariamente precisa. Tá? E algumas features, além do Crashlytics, que você já citou, que faz todo o mapeamento de erros em tempo real e é bem legal, é sensacional. Tanto na view quanto no back, ele vai te dizendo quais são os erros que estão na Exatamente, cara. Seja de front, seja de back, ele vai te trazer todos os resultados ali de erro, né, de tela indisponível, enfim, de serviço indisponível. É muito bom, tá? Tem algumas, cara, na verdade dá pra gente listar quase que o Firebase inteiro de features matadoras que ele tem, né? Então tem várias coisas legais, né? Tem o Predictions, por exemplo, né, que é a análise preditiva. Tudo bem que, né, tem que entender um pouquinho trabalhar com preditivo, mas ele tem uma feature muito bem construída de preditivo, né, uma das melhores aí que eu conheço, então dá para fazer algumas análises preditivas bem bacanas. Eu gosto muito, particularmente, da parte de mensageria do Firebase, né, que ele tem tanto o Cloud Messenger quanto o In-App Messenger, né? A diferença é que o Cloud são pushes em geral, né, vamos dizer assim, posso mandar qualquer tipo de comunicação, e o In-App está atrelado a algum trigger comportamental. Por exemplo, se o cara chegar na tela X, envie para ele uma comunicação falando tal coisa. Já o Cloud é aberto, genérico. É possível eu fazer isso aí em cima de um evento? Então, eu quero, o usuário adicionou o produto no carrinho, no evento Add to Cart, eu quero que você dispare. Sim, exatamente. Dá para fazer isso, cara. Dá para você pegar, você colocar o produto no carrinho, se ele abandonar o carrinho, por exemplo, tá? Se quiser fazer, né, um envio de um desconto para ele em cima de uma condição. Então, cara, o In-App é bem legal, que você consegue fazer, né, toda essa parte de abandono de carrinho, abandono de jornada, você consegue fazer bem legal. Irado, cara. Bem, trouxemos aqui o Clebão. Você vai ter o link aqui de 7 dias grátis, mas eu tenho que dar o esporro semanal na galera. Vocês estão assistindo os nossos vídeos aqui e não estão se inscrevendo nesse canal. Então, se inscreve no canal aqui agora, ativa o sininho, que a gente, semana que vem, volta com mais um Ilha de Tagueados, talvez com o Clebão também, falando um pouco mais sobre Firebase. Pô, meu irmão, tá de sacanagem comigo? Assina aí, vamos nessa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Sou Kleber Forato e essa é minha Prime Class sobre Firebase. Fala, galera do Métricas Boss Prime. E como é que você vai sair desse curso aqui de Google Firebase? Cara, você vai sair foda. Porque isso aqui, meu irmão, isso aqui é Métricas Boss Prime.